Aterrorizado, tentava se insurgir contra esse fatalismo funesto que o oprimia. Mas no momento cruciante e mais desesperador dessa luta, uma força desconhecida tornava a golpeá-lo. E ele percebia, sentia claramente que estava de novo perdendo a memória. Que de novo uma escuridão impenetrável e insondável se abria diante dele. E ele se lançava a ela com um uivo de angústia e desespero. Por vezes lampejavam-lhe momentos de uma felicidade aniquiladora e insuportável, que se experimenta quando a energia vital lateja convulsivamente por todo o ser. O passado se torna nítido, no radioso instante presente ressoa exultante e alegre, e se sonha de olhos abertos com o futuro ignorado. Quando uma esperança inexprimível cai sobre a alma como um orvalho vivificante. Quando se tem vontade de gritar de êxtase. Quando se sente que a carne é tão impotente diante do peso de tais impressões que todo o fio da existência está prestes a se romper. E quando, ao mesmo tempo, se festeja toda a vida com a renovação e a ressurreição. Por vezes voltava a cair num estado de torpor, e então tudo o que lhe havia acontecido nos últimos dias tornava a se repetir, e acorria-lhe à mente como se fosse num enxame confuso e revoltoso. Mas essa visão se lhe apresentava de modo estranho e enigmático. Por vezes o doente se esquecia do que havia acontecido com ele, e admirava-se de não estar no antigo alojamento com a antiga senhoria. Ficava perplexo de ver que a velhota não vinha, como sempre fazia à tarde, na hora do crepúsculo, para junto do forno que estava se apagando, e de tempo em tempo inundava com um brilho tênue e bruxuleante todo o canto escuro do quarto, e não estava aquecendo suas mãos ossudas e trêmulas, como tinha o hábito, junto do fogo agonizante, à espera de que ele se extinguisse. Perdão. Sempre tagarelando e murmurando consigo mesma, de vez em quando, lançando um olhar perplexo para ele, seu inquilino esquisito, que para ela havia perdido o juízo de tanto ficar debruçado sobre os livros. Outras vezes ele se lembrava de ter se mudado para um outro apartamento. Mas como isso havia se dado? O que havia acontecido com ele? E por que motivo se vira obrigado a se mudar? Isso ele não sabia, ainda que paralisasse todo o seu ânimo num esforço incessante e incontrolável. Mas para onde? O que era isso que o chamava e o atormentava? E quem havia lançado essa chama insuportável que o estava sufocando, devorando-lhe todo o sangue? De novo não sabia nem se lembrava. Estava sempre tentando agarrar avidamente uma sombra com as mãos. Com frequência tinha a impressão de ouvir um rumor de passos leves, próximos, pegados à sua cama. E o sussurro doce como uma música, das palavras tenras e afáveis de alguém, de sentir respiração impetuosa e úmida deslizando-lhe pelo rosto, fazendo tremer de amor todo o seu ser, lágrimas ardentes queimando-lhe as faces em fogo, e de repente ele cravava um beijo demorado e terno nos lábios. Então sua vida definhava num suplício inextinguível. Parecia-lhe que toda sua existência, que o mundo todo se detinha, morria por séculos inteiros ao seu redor. E uma noite longa, milenar, se estendia sobre tudo. Ou então era como se retornasse aos anos tenros e serenos de sua primeira infância, com sua alegria radiante, felicidade inexaurível, o primeiro e doce espanto diante da vida, com enxames de espíritos luminosos que voavam de cada florzinha que ele colhia. Brincavam com ele no prado fértil e verdejante, diante de uma casinha circundada de acácias. Sorriam para ele do lago cristalino e infinito, à beira da qual ele passava horas a fio sentado, ouvindo as ondas se quebrarem uma sobre a outra. E farfalhavam as asas em seu redor, salpicando amorosamente sonhos irisados e luminosos em seu pequeno berço, quando sua mãe, inclinada sobre ele, o benzia com o sinal da cruz, o beijava e o embalava nas noites longas e imperturbáveis,
com uma suave canção de ninar. Mas nisso, de repente, foi aparecendo uma criatura que incutia nele um terror que nada tinha de infantil, que o instilava o primeiro veneno lento da dor e das lágrimas em sua vida. Sentia um modo confuso, como um velho desconhecido mantinha em seu poder todos os seus anos futuros, e tremendo não conseguia desviar dele os olhos. O velho malvado seguia por toda parte. Espreitava-o de cada moita do pequeno bosque e enganosamente lhe acenava com a cabeça, ria, caçoava, encarnava em cada boneca da criança, fazendo caretas e dando gargalhadas em seus braços, como um gnomo malvado e detestável. Instigava cada um de seus impiedosos companheiros de escola contra ele, ou quando se sentava com a garota no banco escolar, ficava à espreita sob cada letra de sua cartilha e lhe fazia caretas. Depois, na hora de dormir, o velho maligno se sentava à sua cabeceira. Ele afugentou os enxames de espíritos luminosos que farfalhavam ao redor de seu berço, melhor dizendo. Com suas asas de ouro e safira, afastou dele para sempre sua pobre mãe, e por noites inteiras punha-se a sussurrar-lhe ao ouvido uma história fantástica, comprida, incompreensível para o coração de uma criança, mas que o perturbava e atormentava com terror e uma paixão que nada tinham de infantil. Mas o velho maligno não ouvia nem seus soluços, nem suas súplicas, e continuava o tempo todo falando, até o momento em que ele, entorpecido, perdia a consciência. Depois, o menino de repente acordou homem feito. Anos inteiros haviam se passado sem que ele visse e percebesse. De repente se deu conta de sua real situação. Começou a compreender que era uma pessoa solitária e estranha a todo mundo, que estava sozinho num canto alheio, em meio a uma gente misteriosa e suspeita, a inimigos que se juntam e ficam o tempo todo cochichando pelos cantos de seu quarto escuro e fazendo sinais para uma velha acordada junto ao fogo, que aquecia suas mãos velhas e decrépitas, apontando-as para ele. Sentia-se ansioso e inquieto, queria saber de tudo, que gente era aquela e por que estava ali, porque ele próprio estava nesse quarto, e desconfiou que havia se metido em algum covil escuro de bandidos, atraído por alguma coisa poderosa mas desconhecida, sem ter antes examinado quem e que espécie de gente eram os inquilinos e quem exatamente eram seus senhorios. Essa suspeita começava a atormentá-lo, e de repente, em meio à escuridão noturna, de novo começou a ouvir uma história longa e sussurrada, e uma velha balançando tristemente sua cabeça branca e grisalha diante do fogo que agonizava. Começou a contá-la para si mesma numa voz baixa e inaudível. Mas o terror voltou a tomar conta dele. A história se encarnava em rostos e formas diante dele. Ele via quase tudo, desde suas confusas fantasias infantis, todos os seus sonhos e pensamentos, tudo o que havia passado na vida, o que havia lido nos livros, coisas de que já havia se esquecido fazia tempo. Tudo se animava, tudo tomava forma, se encarnava, se erguia diante dele em formas e imagens colossais, se movia e enxameava em seu redor. Via jardins luxuriantes e encantados se estenderem em sua frente, cidades inteiras sendo constituídas e destruídas diante dele. Via cemitérios inteiros lhe enviarem seus mortos. É possível que essa passagem na descrição do delírio de Ordinov tenha sido inspirada num monólogo do Barão da Tragédia, o Cavaleiro Ávaro, de Alexander Pushkin. Cena 2, abre aspas. De que escurece a lua até os túmulos que se revoltam e expulsam seus mortos. Pushkin, por sua vez, pode ter se inspirado na profecia das bruxas em Macbeth, de Shakespeare. Nota da edição, fecha parágrafo, continuando. Que começavam a viver de novo, via tribos e povos inteiros que chegavam, nasciam e tremiam seus dias diante dos olhos, via encarnar-se enfim agora, em torno de seu leito de doente, cada um de seus pensamentos,
cada uma de suas fantasias abstratas encarnar-se quase no instante de sua concepção, e por fim via que pensava, não por ideias abstratas, mas por mundos inteiros, criações inteiras. Via-se turbilhonando como um grão de poeira por todo esse universo infinito, estranho e sem saída. Via com toda essa vida, com sua conturbada independência. Tudo o esmagava, o oprimia e o perseguia como uma ironia eterna e infinita. Sentia-se morrendo, sendo reduzido a pó e a cinza para todo sempre, sem esperança de ressurreição. Queria fugir, mas em todo o universo não havia um canto onde pudesse se esconder. Finalmente, num acesso de desespero, reuniu todas as suas forças, soltou um grito e acordou. Acordou banhado de um suor frio, glacial. À sua volta reinava um silêncio mortal. Era noite alta. Todavia teve a impressão de que sua história maravilhosa ainda continuava em algum lugar. De que uma voz rouca realmente contava uma longa história sobre algo que lhe parecia familiar. Ele ouvia falar de florestas escuras, de bandidos destemidos, de um jovem audacioso que só faltava ser o próprio Stenka Razin, que era um líder popular russo de origem cosaca. Viveu à margem da lei e chefiou um movimento popular, que culminou com a revolta anticzarista em 1671, nota da tradução. Continuando, de alegres barqueiros bêbados, de uma linda menina e mãe Volga, e da mãe Volga. Seria isso uma história? Estava realmente ouvindo isso? Ficou uma hora inteira deitado de olhos abertos, sem haver qualquer movimento, num torpor torturante. Por fim só ergueu-se cautelosamente e com alegria percebeu que a atroz doença não lhe havia exaurido as forças. O delírio havia passado, dando lugar à realidade. Viu que continuava vestido tal como estava quando conversara com Katerina, e que, portanto, não havia transcorrido tanto tempo desde a manhã em que ela saíra do seu quarto. O fogo da resolução percorreu-lhe as veias. Maquinalmente pôs-se a procurar com as mãos um prego grande. Pregando-lhe, sabe-se lá porquê, no alto do tabique, junto ao qual lhe haviam preparado a cama. Agarrou e pendurou-se nele com o corpo todo. Acabou por alcançar uma fresta, pela qual entrava uma luz quase imperceptível no seu quarto. Encostou os olhos no orifício e ficou olhando, sem fôlego de tão agitado. Em um canto do quartinho dos senhorios ficava a cama. Diante dela, coberta com tapete, uma mesa abarrotada de livros antigos em formato grande, com encadernações que lembravam a dos livros sagrados. No canto tinha um ícone, tão antigo quanto o que estava em seu quarto. Diante do ícone ardia uma lamparina. O velho Murin estava deitado na cama, doente, extenuado pelo sofrimento, e pálido como um cadáver, enrolado em um cobertor de peles. Tinha um livro aberto sobre os joelhos. Katerina estava deitada num banco ao lado da cama, com a cabeça reclinada sobre os ombros do velho e o braço cingindo-lhe o peito. Fitava-o com um olhar infantil, atento, maravilhado, e parecia ouvir com a curiosidade incontida, morrendo de ansiedade, o que lhe contava Murin. De vez em quando, a voz do narrador se elevava, reanimando seu rosto pálido. Franzia as sobrancelhas, seus olhos começavam a brilhar, e Katerina parecia empalidecer de medo e inquietação. Nessa hora, algo parecido com um sorriso se esboçava no rosto do velho, e Katerina começava a rir baixinho. Às vezes seus olhos se enchiam de lágrimas, então o velho lhe acariciava ternamente a cabeça, como uma criança, e ela abraçava ainda com mais força com seus braços nus, brilhantes como a neve, e se estreitava ainda mais amorosamente em seu peito. Cerramos aqui essa parte.